Então, nessa noite de hoje, vai nos conduzir numa reflexão a nossa companheira Vera Suprani e o tema Evangelho Terapia. Agradecida. Obrigada, Regina. Obrigada, Roberto. Obrigada aos companheiros que aqui estão. Vocês viram antes a foto de uma pessoa que não sou eu, né? Eu já fui naquela foto. Você tem que trocar a foto, Roberto. Ele disse que eu não fico bem assim hoje. Bom, então nosso tema, como vocês estão vendo, é Evangelho Terapia. E eu vou seguir um pouquinho esse roteiro. Vamos trabalhar então o que é o conceito, quem precisa se tratar, por que e para que adoecemos, como o Evangelho nos cura, e vamos falar um pouquinho de epigenética e farmácia de Deus. Eu geralmente esqueço de colocar a bibliografia, então eu coloco logo, agora eu já aprendi a colocar no início, porque no final nunca lembro de passar o último slide. Então a bibliografia está aí, essas obras são as mais importantes, mas tem uma que eu não coloquei, que está no Reformador. Quem gosta de epigenética, está no Reformador de 2010, de setembro. Foi a Marta Antunes que escreveu. Então é legal, quem quiser, vale a pena também, é muito bom. Então vamos falar primeiro o que é Evangelho Terapia. Lógico, todos sabemos, é o tratamento pelo Evangelho. É a terapia através do Evangelho. Esse conceito nem precisava ser colocado. Agora, eu acho que para a gente falar de terapia, vale a pena a gente primeiro saber quem está doente. Por quê? Terapia é para quem está doente, para quem precisa se tratar. Então, de uma maneira geral, quando Jesus colocou essa frase, ele falou para nós que os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Isso está no capítulo 9, versículo 12 de Mateus, e capítulo 2 de Marcos, versículo 17. Jesus queria dizer o quê? Com essa fala, ele mostra que a sua vinda aqui, para nós, na Terra, traz a proposta de socorrer, especialmente aqueles que ainda não estão devidamente equilibrados. Os que trazem as enfermidades do corpo ou da alma, ou até as duas, e o que na verdade ainda somos a maioria que habitamos esse planeta de provas e expiações. Então, a partir desse momento, a gente sabe que nós precisamos nos tratar. Eu não sei cada companheiro, mas eu, particularmente, sou a primeira, não quero ser egoísta, que é tudo para mim, mas sou a primeira que precisa se tratar através do Evangelho. Então, quando a gente preparou esse tema, na verdade, a gente não prepara, vai aparecendo, as coisas vão surgindo, vão aparecendo as ideias, e aí vira uma palestra. Só que, cada vez que a gente estuda, a gente percebe que nós precisamos muito. Quem está aqui, e eu geralmente sento lá na última cadeira, né? E quando eu estou lá na última cadeira, eu penso assim, nossa, esse palestrante é muito bom, é muito evoluído, porque ele fala coisas maravilhosas. E quando a gente prepara o tema, a gente percebe que eu, pelo menos, não sou nada disso. Então, da mesma forma que eu quero que a Evangelho Terapia me transforme, me ajude. E porque eu acho isso muito importante para mim, eu acho que vale a pena a gente passar adiante, né? Então, vale a pena a gente trabalhar, mostrar aquilo que faz bem para nós. Pelo menos, eu acho que vale a pena. Então, por isso que eu estou aqui. Eu não vou falar nada da minha cabeça. O que eu vou falar está na obra, está no Evangelho de Jesus, está nas obras básicas, e está também, como eu falei, no Reformador, em alguns textos de internet, mas não tirei nada da minha cabeça. Então, vamos seguir. Vamos ver agora por que a gente adoece. Isso todo mundo sabe. A gente adoece porque se afastou da lei de Deus, né? Deus nos criou para a felicidade. Se nós nos afastamos de sua lei, que é a lei de amor, nós vamos adoecer. Por quê? Como que a gente adoece ao se afastar da lei de Deus, que é a lei de amor? Praticando atos contrários ao amor, porque na nossa consciência está escrita que a lei de Deus é a lei de amor. Então, se é lei de amor
E ela está escrita em nós. No momento que eu transgrido essa lei, no momento que eu faço algo que vai contra a lei de Deus, vamos botar, imagina que a lei seja uma coisa vertical. Quando eu começo a fazer atos que vão para a direita ou para a esquerda, e vou saindo dessa vertical, isso me afasta da lei. Eu fui criada para ser feliz. Se eu me afasto da lei, eu vou automaticamente machucando a minha consciência. No momento que eu tiver que essa consciência voltar a mim, eu vou fazer de alguma forma, eu vou ter uma doença. Então, nós vamos estudar nessa noite de que forma isso acontece. Lembrando que os psicopatas não adoecem, porque psicopata não sente culpa. Não sente culpa. Então, ele é capaz de matar, de ferir o semelhante, de fazer coisas que a gente não imagina, mas ainda não se deu conta de que está errado. Ainda se acha que está fazendo a coisa correta. Por isso ele não adoece. Então a gente às vezes fala, puxa, mas aquela pessoa é tão boa e ela sofre tanto. Por que ela sofre tanto? Porque ela já é uma pessoa boa. Porque ela já tem consciência das suas dificuldades e já está pedindo a Deus que ela volte para o caminho certo. E por que ela sofre? Porque ela está, de uma forma ou de outra, transferindo para o seu corpo ou para a sua mente as dores que, por algum motivo, ela tenha feito alguém passar. Mas isso depende da consciência. Por isso que a gente aprende na doutrina que a lei de Deus está na nossa consciência. Mas só quem tem consciência. Tem gente que ainda não tem. Então, por que adoecemos? Porque no processo de aprender, equívocos são cometidos e maus hábitos adquiridos. Esse texto é um texto maior, eu tirei só esse pedacinho e está no site Momento Espírita. Está bem interessante. E eu só fiz uma mexida. Esse equívoco, a gente começou a chamar de pecado, né? Então, a nossa consciência nos cobrará um dia, e então, no processo de catarse, quer dizer, de limpeza, nossos corpos físicos adoecem. Recebem a carga de nossas dores como forma de higienizar a consciência ou eu profundo. E Joana de Ângeles diz no Homem Integral que somente há doenças porque há doentes. Isto é, a doença é um efeito. É um efeito de distúrbios profundos no campo da energia pensante ou espírito. Então, quando nós formos saudáveis espiritualmente, nós seremos saudáveis no nosso corpo físico. Só somos doentes, ainda precisamos das doenças. Tem um vídeo que está, um companheiro colocou, ele não é espírita, mas ele é não sei se ele é médico, mas ele fala sobre isso, que quando a gente precisa da doença, se você cura de uma, vem outra. É terrível isso. Por quê? Porque nós atraímos, é a sintonia, eu preciso ainda daquilo. Então, eu curo de uma dor, se eu não me curei, se eu não cheguei à conclusão de que para que adoeci, se eu continuar esmurrando a faca, dando murro em ponto de faca, dizendo, porque eu, culpando a um, a outro, enquanto eu não tiver consciência da necessidade daquele problema, eu vou curar um e aparecer outro, curar um e aparecer outro. Mas ainda lembrando que estamos num mundo de expiação e provas, e aí isso é uma coisa natural. A gente não tem que se culpar por isso, porque a gente vai ter ainda um bom tempo por aqui. Vamos falar então, já que eu vou falar um pouquinho de epigenética, vamos falar de DNA e genética espiritual. Genética espiritual, vamos botar assim, DNA divino, né? A gente sabe, a doutrina espírita é uma coisa maravilhosa, né? Porque depois que você tem conhecimento desse tipo de orientação, começa a ficar muito claras as coisas. Por que a gente adoece? Por que tanta criança doente? Por que tanta disparidade? Por que é Deus que é imperfeito? Não é. O que acontece? O DNA de Deus está impresso em nós. Então, a consciência, na nossa consciência, nós temos a lei de Deus. A lei de Deus qual é?
justiça, amor e caridade. Mas vamos resumir, lei de amor. Se a lei de amor está impressa em nós, por que nós sofremos? Porque tentamos ser o que não somos. Estamos negando as nossas origens divinas. Não queremos reconhecer que nesse código que Deus imprimiu em mim, que está impresso em nós, não conseguimos manter mágoa. E aí a gente pode colocar, aqui está mágoa, mas a gente pode botar rancor, ódio, né? As coisas que nós colocamos em nós e que não é do código divino. Né? O código divino é amor puro, criado simples e sem saber, mas com tendência a evoluir, a felicidade. Então, não conseguimos manter mágoa, porque nossa constituição psíquico-espiritual não é compatível com mágoa. Toda vez que mantemos esse sentimento, adoecemos. E aí tem gente que fala assim, ai, a pessoa fica zangada, sente a dor aqui no estômago. Outro sente uma dor de cabeça. Outro sente dor e não sei aonde. Por quê? Porque não faz parte da gente ter os sentimentos de ódio. Mas eu vou relembrar, só quem já tem consciência sente essas dores. Aquela pessoa ainda inconsciente, a minha boca fica sequinha quando eu falo muito, tá, gente? Então, e também quando eu estou nervosa. Muito bem. Então, nós lembrando que a inconsciência da dor, da dificuldade que você fez o outro passar, você não tem culpa. Então, se não tem culpa, você vai lixando, vai jogando. Quer dizer, vai comprando. Uma hora o cartão enche, né? Bom, então, vamos lá. E aí, o que acontece? Quando a gente adoece, a gente vai adoecer primeiro espiritualmente, depois psiquicamente, emocionalmente e, por fim, fisicamente. Então, na doença, a gente não dorme saudável e acorda doente. Isso é um processo. É igual separação de um casal. Você não dorme feliz com seu marido, no dia seguinte você está se separando. Isso é um processo, isso vai acontecendo. E com relação à nossa doença, quem adoece primeiro é o espírito. É o ser imortal. É o ser criado para não morrer. Que Deus nos criou. E daqui para frente é só evolução. Todos nós chegaremos a espíritos crísticos, mas neste caminho nós vamos passar por algumas dificuldades se a gente não seguir a lei, que é a lei de Deus, que é a lei de amor. Então adoecemos primeiro espiritualmente. Quem manda em mim é o que eu faço com os meus pensamentos. Então, eu, espírito, estou doente, minha consciência está pesada por algum motivo. Então eu começo a ter culpa, começo a plasmar sentimentos de sofrimento, de tristeza, de dor, de rancor contra mim mesma. E aí, psiquicamente, a minha mente já está funcionando mal. Emocionalmente, eu vou ficar triste, e aí vai adiante. Até que meu corpo, que é o mata-borrão, ele vai receber a doença. Aí depois tem a pergunta, mas por que tem criança que nasce doente? Aí nós temos a doutrina espírita explicando profundamente essa situação. Porque esse espírito que já nasce com alguma doença, ele não nasceu, ele não foi criado hoje. Ele não é um espírito primitivo. A maioria de nós aqui já somos espíritos que já estamos aqui há muito tempo. Já estamos na adolescência da espiritualidade, do nosso tempo aqui no mundo, né? Então, por quê? A gente adoece, então, primeiro espiritualmente, mentalmente, psiquicamente, emocionalmente, fisicamente, porque ao praticarmos o desamor, ou o pseudo-amor, que é o amor, o fingimento, né, do amor, ferimos a lei de Deus, rasgamos o tecido de nossa alma. E aí, através da genética espiritual, todo mundo lembra, não, nem todo mundo, mas quem leu a Reencarnação de Segismundo, lembra dos amigos espirituais manipulando os cromossomas no perispírito, para o perispírito do reencarnante, no caso seria, lá nas obras do André Luiz, né, o Segismundo. Mas através da genética espiritual, o espírito culpado imprime no modelo organizador biológico, que é o perispírito, o genoma espiritual.
e assim provê o futuro corpo com as necessidades do espírito para ressarcir a culpa, limpando assim as manchas em sua consciência. Então, serão as doenças congênitas ou tendências a determinadas doenças. Então, é interessante que a gente fale de tendência, porque hoje não podemos mais dizer que a genética é soberana. Claro, se o meu pai tem olho azul e a minha mãe tem olho azul, os dois são azinho, 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 eu vou nascer com olho azul. Isso é soberano. Mas meu temperamento não depende dessa genética. Nada adiante vai depender da genética especificamente. Por isso que agora está se estudando há algum tempo atrás, há algum tempo já, mas se fala muito em epigenética dentro do espiritismo. E a gente vai tocar um pouquinho nisso aqui hoje. Por isso eu botei tendência a determinadas doenças, porque nem sempre você pode nascer com um gene para ter um câncer e você não terá o câncer. Por quê? Vamos ver adiante como é que a evangelioterapia trabalha com essa situação. Então, por que e para que adoecemos? Para a gente terminar aqui. Podemos afirmar que se uma pessoa padece de um desequilíbrio na consciência, este se manifestará no corpo sob a forma de sintomas. Já falamos isso. Então, nós adoecemos para recuperar a paz e o equilíbrio em nossa consciência. Logo, enquanto não formos espíritos puros, necessitaremos dessa mestra chamada dor e das doenças. Então, até aqui, dúvidas? Beleza. Então, vamos continuar, porque agora a gente começa a evangelioterapia, a cura através do evangelho. Como é que a gente vai entender esse tema? O Evangelho de Jesus é o maior tratado de medicina da alma. Ninguém tem dúvida disso. Jesus é o divino médico, o médico dos médicos, pois ele não veio curar simplesmente os corpos perecíveis destinados ao sepulcro. Ele veio curar a alma imortal. Logicamente que no tempo dele, ele curou muitos corpos perecíveis. Mas ele curou, mas nós sabemos que mais adiante essas pessoas morreram. Então, a ideia não é que Jesus veio aqui para manter a gente vivo em corpo. Nós vamos estar vivos espiritualmente e saudáveis espiritualmente. Porque não adianta nada eu estar viva e doente. Viva, quando eu falo, estou falando já no nosso plano extrafísico. Porque morrer, todos vamos morrer, não tem dúvida disso. O ensinamento de Jesus se baseia na fé em Deus e na fé no futuro. Ele nos deixou suas lições imorredoras e no Sermão do Monte ele resume toda a sua doutrina de amor. Então, se a gente não fosse tão cabeça dura, nós não estaríamos sofrendo hoje. Nós só estamos sofrendo porque ainda não conseguimos seguir o que Jesus ensinou na lição no monte, quando ele fez o Sermão do Monte. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres, os humildes, porque verão a Deus. Os mansos. Ainda não somos mansos, ainda não somos humildes. Eu estou falando muito por mim. Quando eu falo, nossa, eu devia estar virando todos os dedos para mim, tá? Mas a gente percebe, de uma maneira geral, que se a gente conseguisse praticar um pouquinho do que Jesus deixou nesse Sermão do Monte, a gente não precisava mais estar reencarnando no mundo de expiação e provas. Enquanto nós não conseguirmos, nós vamos estar por aqui aprendendo cada encarnação, uma liçãozinha hoje, uma liçãozinha amanhã, até que a gente consiga largar essa sintonia de um mundo de expiação e provas e poder ascender. Então, quando ele falou sobre o jugo leve, ele disse: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é o Evangelho, trazendo para nós esse consolo. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei, já que ele era mestre, aprendei de mim, que sou brando e humilde. Sou manso e humilde. Né? O que está faltando ainda em mim. De coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. E que jugo é esse? O jugo leve que Jesus falava é o cumprimento da lei, da maior mandamento,
É o cumprimento desse mandamento. Lei de amor. Lei de amor a Deus, lei de amor ao próximo, lei de amor a mim mesma. Né? Então, na hora que eu cumprir esse mandamento, eu julgo. Só que não é fácil ser manso, não é fácil ser humilde, não é fácil ser bom. Às vezes a gente até pensa que pratica caridade. A gente faz assim, faz uma coisinha aqui, faz uma coisinha lá, porque também está escrito que fora da caridade não há salvação. Mas que caridade que eu estou querendo preparar? Eu estou querendo cuidar de mim, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso me perdoar, eu preciso aceitar que eu sou ainda orgulhosa e preciso aceitar, mas não aceito. Sofro, me culpo, produzo doenças. Para isso a gente precisa devagarinho ir se desligando, ser menos orgulhoso, porque isso é orgulho. Por que a gente tem que falar assim, por que eu? Por que eu errei? Por quê? Por que eu não posso errar? Mas a gente não se perdoa. E aí vem a culpa, e a culpa vai e machuca e faz doença. A culpa funciona como um câncer, ele vai roendo devagarinho. E quando você vê, você está doente. Então, vamos continuar. Vamos trabalhar, então, de que forma Jesus pode nos ajudar, porque ele está aí há muito tempo. Né? Ele está aqui. Mas que forma que ele pode ajudar? E por que é bom a gente participar da reunião, de fazer os estudos? Porque, querendo ou não, nós sabemos isso de cor e salteado. Nós sabemos tudo que está aqui. Nada que eu estou falando para nós aqui é novo para ninguém. Não é nada novo. Mas é bom que a gente repete. Quanto mais você... A repetição é igual a criança pequena. Repete, repete, repete. Quando você vê, aprendeu. Então vai devagarinho e uma hora a gente consegue aprender. Então vamos falar de Jesus como nosso modelo, como nosso guia. Os amigos espirituais, nessa pergunta 625 do Livro dos Espíritos, falam que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido. Não ofereceu. Olha bem, olha que interessante. Deus não ofereceu e acabou e foi embora, isso é passado. Deus, ele tem oferecido a cada um de nós. É a cada dia. A gente acabou de sair do Natal. Natal não acabou. Por quê? Natal é nascimento, é todo dia, todo dia, todo dia. E até nisso Deus é de misericórdia, porque ele permite que nós tenhamos outro dia, outro Natal. E aí ele tem oferecido esse mestre de luz, de misericórdia, esse modelo, né? Para nos servir de guia e modelo. E ele disse também que ele estaria conosco até o fim dos evos. Mas ele vai estar sempre conosco enquanto nós precisarmos, já que ele é médico, já que ele é guia, e ele veio para nós que somos doentes, já que ele falou que os sãos não precisam de médico, e ele é médico, e é o médico divino, médico das almas, quando nós formos sãos, quando nós tivermos a saúde plena de corpo, mas antes de espírito, não precisaremos mais de um guia. Já poderemos ser guias de outros. Ou não? É assim que a doutrina explica. Nós um dia seremos Cristos. Então, um dia, nós poderemos ser guias e modelos. Vai depender da evolução, da rapidez que cada um quer ir. Eu estou muito devagar, vocês vão me puxando aí. Então, vamos continuar. Jesus veio para nos ensinar o caminho de volta a Deus, que é o nosso Criador. Ele é modelo de saúde. Então, como nós estamos falando em evangelho-terapia, mas eu gosto muito de saúde, por que Jesus é modelo de saúde? Jesus, pelo que a gente conhece, não teve nenhum, em lugar nenhum está escrito, nem em obras físicas nossas, nem as nossas obras espirituais, que Jesus tenha tido uma gripe sequer. Na verdade, ele não precisa disso, nunca precisou. Por quê? Porque, como a gente falou, a doença, ela depende da gente plasmar em nosso corpo um desequilíbrio de nossa consciência. Jesus era perfeito, é perfeito. Então, sem máculas na consciência, para que ele precisa de doença? Então, ele é modelo de saúde. Vamos ver ele modelo de humildade. Se a gente seguisse esse modelo, é o que eu acabei de falar, a gente não precisava estar aqui agora,
Eu estudando e ainda com dificuldade para praticar. Jesus é modelo de humildade. Ele nasceu em estrebaria, filho de carpinteiro, lavou os pés dos apóstolos. Bem-aventurados os fracos de espírito, os humildes, né? Ele falava isso. Ele é modelo de mansidão. Bem-aventurados os mansos, pois possuirão a terra. E se alguém lhe bater na face direita, oferece também a outra. Quer dizer, nunca revidar. Qual de nós consegue fazer isso? Se eu ligo para uma pessoa e ela me distrai do outro lado, eu enfio o telefone logo no gancho. Quer dizer, antigamente a gente enfiava o telefone no gancho. Você desliga o telefone, né? Eu sou do tempo que tinha um telefone de gancho ainda. Desliga o telefone, né? Então, Jesus, e isso tem tempo, ele não está falando isso desde ontem, não, isso é de muito tempo. E eu estou aqui ainda. Jesus é modelo de perdão. Ele dizia, Pai, perdoa-os. Ele está mandando a gente perdoar, porque já que Deus tem oferecido esse guia a cada dia para nós, ele fala, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Eles ainda são crianças espirituais. Ele manda também perdoar os inimigos. Ele fala para a gente não perdoar só 7 vezes, mas 7 vezes, 70 vezes e vai adiante. Quer dizer, perdoar infinitamente. Jesus é modelo de desapego. Se alguém quiser sua túnica, dele também a capa. Quer dizer, você não precisa de tanta coisa, né? A gente precisa ainda de muita coisa. Modelo de trabalho, ele falava, quem quiser ser o primeiro, seja o que mais sirva. Ele é o divino trabalhador, tinha a pá em suas mãos, no dizer de João Batista. Ele é modelo de caridade e abnegação. Desceu das moradas felizes para este mundo de provas e expiações, por pura caridade. Não tem outra explicação. Por puro amor, simples assim, né? E a gente, para ir ali no sossego, tem dificuldade. Eu tenho um pouquinho de dificuldade. Modelo de amor. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Ele falava amor a Deus e amor até aos inimigos. Então, a seguir vamos continuar com como Jesus e a fé em Deus pode nos curar. Então, se nós já conhecemos o Evangelho, se já conhecemos, mesmo que eu não conheça o Evangelho todo, mas eu já conheço o Sermão do Monte, que está no capítulo 5, 6 e 7. Mas a gente pensa sempre que está no 5. Mas eu conheço aquele pedacinho ali, tá bom. Se eu já conheço o que está no Evangelho, isso me ajuda a compreender e aceitar as minhas dores, sem queixas, sem culpar a Deus, sem culpar ao sistema por essas minhas aflições. Ele diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, compreendo, aceito, finalmente agradeço. Esse aprendizado e sua aceitação, porque não adianta nada só eu aprender sem aceitar aquilo. Eu posso ser muito boa estudante, fazer uma prova excelente, tirar 10 em tudo, mas é tudo decorado. Não é daqui como deveria ser. Então, esse aprendizado e sua aceitação cura a minha alma. Assim, não preciso mais da doença. Quando o ensinamento passa a fazer parte de nossa alma, não precisaremos mais da expiação. Então, Jesus, o médico divino, receitava vigilância, oração, perdão e prática da caridade como profilaxia, como prevenção para as doenças. Né? Não necessariamente, nesse mundo de expiação e provas, todos nós temos sofrimentos físicos, mas podemos ter sofrimentos físicos sem ter dores da alma, aceitando, porque ainda faz parte, porque o corpo físico, ele é perecível, ele passa. Você viu como eu era linda naquela foto que Roberto colocou? Roberto, isso é uma maldade. Botou aquela foto linda só para mostrar que esse corpo é perecível, né? Então, tudo passa, mas o que eu adquiri no meu espírito como alma imortal, isso não passa. Isso não passa. O que eu aprender agora, isso não passa. Então, eu vou acumulando esses saberes, esse aprendizado. E isso faz a gente evoluir, faz a gente crescer, não é? Então, vigilância, oração, perdão, prática da caridade, prevenção de doenças da alma. Recomendava
buscai e achareis, pedi e se vos dará. Batei a porta e se vos abrirá. Isso está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele deixava claro assim a necessidade do nosso movimento em direção à cura. Uma ação proativa, né? Não é você ficar lá deitado, é o cara que foi lá, tirou a capa, que ó, eu quero sair daqui, eu quero sair dessa maca que está aqui no chão. Mas ele foi atrás. Alguém colocou ele lá para Jesus ajudar na hora da cura. É um movimento para frente, né? Então, a necessidade do nosso movimento em direção à cura, a fim de nos fazermos credores dos benefícios recebidos. Quando Jesus curava, ele falava, a tua fé te salvou. Por isso a gente fez essa leitura inicial, tua fé. Teus pecados te são perdoados, vai e não peques mais. Tem que ter atitude. A cura através do Evangelho se dá assim, ó. Em momento algum, Jesus nos eximiu da responsabilidade sobre nossas doenças e sobre nossa cura. Jesus nunca dizia, eu te curei. Apesar dele poder curar. Mas por que ele não falava isso? Porque ele sabe que a verdadeira cura é a perfeita harmonia da alma. Ele podia estar curando temporariamente aquela cegueira daquela pessoa, ou aquela lepra, temporariamente. Mas tudo dependia da atitude, do que ele ia fazer daí para frente com aquela cura. Né? Porque mesmo que aquele corpo perecesse, que todos pereceram, com certeza nós estamos muitos daqueles reencarnados agora aqui. Mas a perfeita harmonia da alma é a verdadeira cura. Quando você for espiritualmente limpo, puro de coração, você não terá mais, como Jesus, nenhuma doença física. Você, essa pessoa aqui. Bom, outra coisa também, vamos trabalhar agora sobre fé e cura. Nós lemos na leitura inicial, tua fé te curou. A tua fé. E Jesus falava, a tua fé te curou. Ele não fala, eu te curei. Né? Como nenhum médico cura ninguém. Nós temos um médico, acho que é Dr. Décio Ando, ele fala sempre isso. Ele é médico. E ele fala, eu não posso curar a pessoa, porque depende do movimento dela para buscar a cura. Como na leitura que a gente viu, o que adianta o médico te dar o remédio melhor que tiver, última geração de remédio, e você não melhora. Por quê? Você pode não acreditar naquilo. Então, se a gente não acreditar, se você acreditar, até com placebo você melhora. Né? Placebo é aquela medicação que a gente finge que dá umas gotinhas com água de açúcar, e a pessoa fala assim, ó, aqui tem um potente anti-inflamatório. Você toma, daqui a 5 minutos você está bom. Ele está bom. Por quê? Porque o pensamento é energia pura, o pensamento é tudo para nós. Não é? Então, vamos trabalhar sobre a fé. Fé, isso é Allan Kardec falando. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Eu acho muito legal a gente falar disso, porque para falar em cura, hoje, a gente tem explicações, pelo menos eu acho muito importante. Eu sou assim, eu frequento o irmão Tomé, porque provavelmente eu sou da equipe dele. Tipo assim, eu tenho que ver para crer. Eu preciso estudar aquela situação. Eu não tenho muita coisa com aquela fé assim, sem... Eu gosto da fé raciocinada. Eu não sei acreditar por acreditar. Então, eu gosto muito dessa parte que explica de que forma que a fé pode curar. E a gente vê por aí muitos relatos de que a fé curou aquela pessoa. Se eu tenho conhecimento de como isso se processa, fica muito mais fácil. Obviamente que a pessoa que é curada não precisa nem saber de nada. Não sabe de que forma foi curada ou não foi, para ela pouco importa. Ela foi curada. Mas tem um porquê. Tem explicação racional para isso. Não é uma coisa assim, do além, sem explicação. Então, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, também Kardec fala, a fé transporta montanhas. Nesse capítulo, a fé transporta montanhas, no tópico a fé religiosa e condição da fé inabalável, ele diz, Kardec diz,
A fé é preciso uma base. E essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais desse século. E ele falou isso no século XIX. Então, por causa disso, eu resolvi trazer um pouquinho sobre epigenética, porque vocês vão estudar, vocês vão ver por aí que tem muita gente trabalhando essa parte. Se deu um nome a essa epigenética, e no tempo de Jesus, ele só não tinha nome, mas com certeza foi ele que inventou a epigenética. Então, a gratidão é uma das mais eficientes terapias espirituais para a saúde, porque o ato de agradecer, então lembrando, compreender, aceitar, agradecer, né? Faz nosso corpo liberar endorfinas, que são os hormônios da felicidade, do prazer, da alegria. E essas endorfinas na corrente sanguínea fortalecem o sistema imunológico, favorecendo a dilatação das artérias, relaxando o aparelho circulatório. Então, você relaxando todo o seu organismo, você está inundando o seu corpo de coisas boas. De coisas boas. E a gente vai ver mais adiante que os bons pensamentos, que os bons sentimentos, que as boas obras fazem acontecer exatamente isso. Então, isso está no livro do De Luca. Então, o que é epigenética? Epigenética significa acima de, epi, né? Ou sobre a genética. É um ramo da biologia que estuda os mecanismos moleculares através dos quais fatores psicossociais e ambientais controlam a expressão dos genes, ligando ou desligando a sua manifestação. Então, lembrar daquela que a gente já falou antes. A pessoa pode nascer com o gene lá para ter um câncer de determinada área do organismo. E dependendo da sua vida, de como ela vai se processando nessa caminhada, esse gene pode ser ligado ou desligado por fatores que se chamam epigenéticos, que estão acima da genética. Então, a genética não é mais aquela, vamos botar assim, aquela espada sobre a nossa cabeça, não é? E aí a gente vai ver mais adiante como funciona. Ligando ou desligando a sua manifestação. A epigenética é uma das áreas mais pesquisadas atualmente. Demonstra como os estímulos ambientais, os fatores estressantes e os pensamentos, sentimentos, vivenciados pela pessoa, interferem no binômio saúde e doença. Acho que ele é médico, ele é geneticista, Kazuo Murakami. Ele tem um livro chamado O Código Divino da Vida, Como Ligar Seus Genes. É porque continua o nome do livro. Ele fala umas coisinhas interessantes, é por isso que eu tirei uns pedacinhos de lá. A prática regular de exercícios, por exemplo, ativa os genes benéficos, aumentando o tônus muscular e aprimorando a saúde, além de, simultaneamente, desativar ou desligar os genes prejudiciais. E ele disse lá esse livro é um pouquinho antigo, então, provavelmente, esse trabalho já está concluído, mas eu não achei, por isso que eu coloquei assim mesmo. Ele diz, estou trabalhando em um projeto cujo objetivo é provar a hipótese de que a felicidade, a alegria, a inspiração, a gratidão e a oração podem ativar os genes benéficos. E à medida, isso ainda ele termina nesse livro dele. À medida que a pesquisa progride, poderá explicar os ensinamentos de Buda e Jesus Cristo, descrevendo-os como mecanismo de ativação e desativação genética. Na verdade, ativação e desativação genética através do mecanismo de epigenética. Porque em nenhuma situação, quando a pessoa tem uma cura, ela não muda o seu genoma. O gene continua igualzinho. Não muda nenhuma linha daquele gene. Mas, na medida em que a pessoa, os estímulos psicossociais, os ambientais, por exemplo, alimentação, cigarro, fumaça, etc. e tal, essa opção de coisa aí, pode metilar, mexer de alguma forma no gene e mudar, apesar dele manter certinho, igualzinho, mas a proteína que vai ser codificada pelo esse RNA mensageiro, ela vai estar ou não funcionante.
Esse gene vai liberar ou não as proteínas que vão produzir doença ou não no nosso organismo. Então, por isso que fala que os bons sentimentos, as boas emoções, favorecem, desligam genes prejudiciais. Por isso que aquela história da pessoa, a gente entende agora. Por exemplo, a pessoa fez uma porção de coisa errada no passado, lá em outra situação da sua vida, em outra experiência vivenciada no passado, e pede a Deus para nascer com determinadas doenças graves que vão lhe dificultar o caminhar nessa vida. Para aprender, como eu falei, como ela produz na sua consciência pesada, culpada, a sua vai produzir uma doença e ela pede a Deus essa doença. Muito bem, ela vem com essa genética, nasce de pais e mães com aquele gene que pode ter juntado aqueles dois e dá doença naquela pessoa. Dependendo da vida dessa pessoa, de se ela tem uma vida mais produtiva, mais voltada para ajuda ao próximo, mais voltada para ajuda ao ambiente, ela vai ter alteração epigenética. Com certeza. Por quê? Porque aquela doença que deveria vir para ceifar sua vida precocemente, talvez venha uma coisinha mais branda. Porque Deus não quer que a gente venha aqui para poder olho por olho, dente por dente. Isso acabou. Então, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas ações vão ajudar nesse desenvolver da nossa vida. Nós vamos ter doenças? Vamos. Mas vamos conseguir levar com um pouco mais de tranquilidade. Nossa. Vamos continuar, que eu acho que eu vou ter que correr um pouquinho. Então, Jesus, entendemos hoje, quando Jesus falou, com base na fé raciocinada. A gente não tem mais a fé cega, mas aquela que pode passar pelo crivo da razão e sair fortalecida. Então, a epigenética e a física quântica são ramos atuais da ciência que chegam ao fluido cósmico universal e ao espírito. Apesar dos cientistas ainda não aceitarem, mas vão mudar até o nome, mas vão chegar ao espírito. E quem é que é o espírito? É o autor da ordem que faz o RNA mensageiro levar ao gene o estímulo certo para produzir determinada proteína. Então, o espírito culpado, na hora que você começa lá no DNA espiritual, que começa a ver a diferenciação lá dos seus cromossomas, esse espírito culpado manda essa ordem para produzir assim ou assado. Mas as ações que nós tomamos no nosso dia a dia vão, de alguma forma, mexer, vão desligar esses genes, entre aspas, mauzinhos, e eles vão ficar escondidos. Então, eu posso nascer com a predisposição a uma determinada doença. Nunca vou ter essa doença. E nós temos casos de pessoas que têm HIV e não têm a doença. Ele tem lá o vírus, não tem a doença. Depende de quê? De como ele está trabalhando a sua vida. É feliz? É para cima? Tem bons sentimentos, bons pensamentos? Está trabalhando pelo próximo? E assim é com qualquer outra parte da nossa vida. Então, o espírito é o autor da ordem que faz o RNA mensageiro levar ao gene o estímulo certo para produzir determinada proteína, fortalecendo assim os ensinamentos espíritas. Através da união entre religião e ciência, os horizontes de análise se alargam e trazem ao ser humano em evolução o aprendizado necessário para o seu crescimento na Terra. Então, a fé não é mais cega, ela é raciocinada. Nós entendemos agora porque determinada pessoa tem uma doença, a outra tem a mesma doença, faz o mesmo tratamento, e porque uma se cura e a outra não se cura. Tudo vai depender do que a gente faz com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Isso aqui é o que eu falei que está no Reformador. É interessante, mas eu não vou ler. E aí, nessa breve exposição sobre epigenética, fica claro que não são os genes os únicos responsáveis pela saúde e pela doença, mas sim o que cada um de nós faz com suas emoções, memórias,
expectativas positivas ou negativas, com suas imaginações e fantasias, com as relações internas e externas, com suas crenças, com sua espiritualidade, com seu ambiente socioeconômico cultural, com sua interação familiar e profissional, com sua relação corporal, ou seja, com todos os fatores psicossociais envolvidos desde nossa concepção e mesmo antes delas. Quem gostar desse tema vai ver que a evolução epigenética pode ser herdada pela próxima progenie. Então, o segredo da saúde, eu acho que eu vou ter que... Vai demorar um pouquinho, então eu vou só falar. Talvez eu tenha que mudar alguns 2 ou 3 slides, eu não vou apresentar, mas está aqui. Qual é o segredo da saúde, então? É a mudança de atitude. Eu posso conhecer, eu posso ser muito inteligente, eu posso saber tudo, mas eu posso continuar parada. Então eu tenho que ser proativa, mudança de atitude. O médico Jesus está disposto a nos curar, mas devemos fazer a nossa parte. Mudando hábitos nocivos, revendo nosso comportamento e temperamento explosivos, esquecer mágoas, culpas, ódios, complexos de inferioridade, irritação, orgulho e egoísmo. A cura tem início quando nós, pacientes, passamos a nos amar e amar ao próximo, como Jesus mandava. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E na farmácia de Deus, nós vemos oração, gratidão, coragem, paciência, são remédios da farmácia de Deus. E hoje a gente sabe que isso não é mais balela, não é só boca para fora. Nós vemos que as pessoas felizes são mais saudáveis. As pessoas otimistas são mais saudáveis. Não é porque Deus me fez otimista. Não, eu estou batalhando, vou tentando ir para frente, estou trabalhando meu otimismo, estou tentando ser melhor. Eu não fico reclamando todo dia, ai, estou depressiva, ai, depressão. Demora um século para terminar a palavra depressão. Não, eu estou querendo sair desse buraco. Eu quero ser melhor. Eu quero que Jesus me fortaleça, me ajude, me dá força. E vou adiante. Mas olha só, coragem, paciência, gratidão, esperança, caridade, oração, orar e agir. A palavra oração é linda, porque ela coloca dentro do bojo, ela não fala só que você fica lá botando a mãozinha à porta e rezando. Não, ela te manda trabalhar, manda ir para frente. Tem que ser proativo para buscar a saúde. Tá? Então, para concluir, vamos usar a evangelioterapia, sem contraindicações, pode tomar dose à vontade, né? Não tem problema de tomar muitas pílulas por dia de evangelho, não faz mal, não tem contraindicação. Lembrando que esse tratamento cura a nossa alma. Muitas vezes buscamos a cura do corpo, e estamos certos, temos que buscar a cura do corpo, porque o corpo físico é o carro que precisa estar bem azeitado, estar com a gasolina boa para o motorista andar, que é o espírito. Então eu tenho que estar saudável. Eu tenho que buscar a cura do corpo, sim. Mas lembrando que o corpo é perecível. Nós, espíritos imortais, vamos usar a evangelioterapia para curar a nossa alma. Para curar nosso espírito imortal. Lembrando que a dor, ainda neste mundo de expiação e provas, a doença ainda é um aguilhão. Aguilhão é o quê? Uma agulha, uma coisa que fura para te lembrar, para te colocar um pé no freio. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas erradas, não sabemos assim, vem uma doença e te coloca o pé no freio e você volta, porque o que importa é que nós sabemos que o espírito, o que ele adquirir nesta vida, ele está levando para todo sempre. Então vamos usar o evangelho e quando a gente menos esperar, nós seremos curados de corpo, de alma. Estaremos como Jesus, né? Com a verdadeira harmonia da alma. Eu acho que era isso que eu tinha que falar. Agradeço os companheiros com realmente muita gratidão. É um agradecimento grato. Muito obrigado. E que Deus nos abençoe, que favoreça que cada um de nós possa voltar para casa, e eu principalmente, lembrando
do Evangelho de Jesus, que Ele é nosso médico e Ele só veio aqui para nos mostrar o caminho, nosso mestre. Graças a Deus, obrigado, companheiros.